Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Gálatas capítulo 3, nós iremos ler do verso 10 ao verso de número 13. Todos lá? Amém? Amém. Leiamos. Já os que se apoiam na prática da lei estão debaixo de maldição. Pois está escrito: maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. É evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. A lei não é baseada na fé, ao contrário, quem praticar estas coisas, por elas viverá. Versículo 13. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado num madeiro. Amém? Oremos. Senhor Deus, nós sabemos, ó Pai, que nós não somos suficientes para essas coisas. Nós não somos suficientes, ó Deus, para sermos teus representantes, para louvarmos a tua altura, a altura da tua majestade, mas nós damos graças a ti, porque o Senhor nos ajuda em nossa fraqueza. Que não seja diferente nesse momento. O nosso clamor é que o Senhor fale ao nosso coração, independente de nós, independente do nosso gelado coração, independente, Senhor, do nosso duro coração, independente, ó Pai, do canal que está sendo usado. Nós cremos na tua soberania, nós cremos que a tua graça vence. Faz assim, ó Deus, faz assim, de modo que nós tenhamos a certeza que o Senhor esteve aqui, não por causa de um arrepio ou de uma emoção mais forte, mas por causa que a tua palavra foi exposta. Em nome de Jesus, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Muito bem. Fique comigo aqui ainda. Nós vivemos num tempo de mudanças de ênfases, ou mudança de ênfases. E se eu fosse ficar falando aqui, exemplificando essa mudança de ênfases, ou mudança nas ênfases, eu ia gastar 1 hora e a outra hora seria da exposição, e eu quero ter a certeza que você quer ir para sua casa hoje. É claro. Mas só exemplificando um pouco. Por exemplo, a mudança de ênfase. Não se fala mais em sexo masculino e feminino. Não é? A ênfase agora foi mudada, é outra. É a ideologia de gênero. Não é? Camarada nasce menino, mas isso, o ser menino é apenas uma ideologia, algo que é imposto. Mas ele pode mudar, né? A ideologia dele. Então ele pode ser menina. E assim vai. Outro exemplo é a família. Como se reconhece tradicionalmente uma família? Uma figura masculina como o pai, uma figura feminina como a mãe e os filhos. Né? Não, mas isso é apenas um modelo. Existem mais modelos. Existe família de 2 pais, 2 mães, enfim. Não vou detalhar muito o exemplo porque dá cadeia hoje em dia. Ok? Mas, continuando, o negócio também veio para o lado de cá, para a igreja. Não estou falando mais nesse sentido.
Estou falando que também há uma tendência de mudança de ênfase na igreja. E a mudança de ênfase que nós experimentamos hoje está relacionada à responsabilidade dos atos. Como assim? Responsabilidade dos atos. Nos dias atuais, a ênfase é quase que exclusivamente no diabo. Né? O camarada vai andando, já que a ênfase foi mudada, ele leva uma topada, a culpa não foi dele que prestou atenção, a culpa foi de quem? Do Satanás. Parece que ele veio por detrás, já que nós estamos em clima de Olimpíada ainda, né? Hoje, no último dia, deu um carrinho atrás e o camarada topou, e a culpa foi do diabo. E assim vai. Com essa ênfase, houve um esquecimento da responsabilidade. Tudo agora é questão de maldição. Por que o fulaninho está agindo desse jeito? Isso aí tem alguma coisa. Isso aí é influência maligna das pesadas. Pode desenterrar em algum lugar que tem algum sapo. Né? E desde que isso aconteceu, essa mudança de ênfase na responsabilidade dos atos, quando foi transferida a responsabilidade que era do ser humano para o diabo, desde que isso aconteceu, a necessidade também mudou. Quando era a responsabilidade do ser humano, a necessidade era o arrependimento. Não é? Arrependa-se. Arrependa-se. Mas desde que isso foi mudado, desde que essa ênfase foi mudada, a necessidade não é mais o arrependimento, mas libertação. Né? O camarada precisa de libertação. Ele está agindo dessa forma, ele precisa de libertação. O que é isso? O camarada não pode ver uma mulher que já começa a se assanhar, ele está precisando de libertação. Não é? A nossa intenção hoje à noite é demonstrar que a necessidade do ser humano ainda é arrependimento. Certo? Arrependimento. E que ao arrepender-se, o homem não precisa se preocupar com a libertação, porque já tem quem se preocupe com a libertação. Certo? O homem deve se preocupar, o ser humano deve se preocupar em arrepender-se, porque a libertação está na conta de outra pessoa. Essa pessoa chama a responsabilidade para si. Ela liberta. Ok? E essa pessoa nós já sabemos quem é. Cristo Jesus. Mais precisamente, lá na cruz. Aquele ato lá na cruz, ele é suficiente para libertar o ser humano de toda e qualquer maldição. Amém? Glória a Deus. Mas eu quero falar de uma maldição específica. Que, aliás, essa maldição, qualquer outra maldição que você venha pensar aí na sua cabeça agora, se você quiser usar a imaginação, só não vai dizer. Pode usar. Essa maldição que eu vou falar, essa aí que você está pensando, nem anda. Como dizem, né? Nem anda. É pequena demais. Pois eu vim falar que Cristo, como eu disse logo no início, nos libertou da maldição das maldições. Amém? Vamos ver. Gostaria de reler com você
os versículos 10, 11 e 12 mais uma vez. Leia comigo. Já os que se apoiam na prática da lei estão debaixo de maldição, pois está escrito: maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. É evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. A lei não é baseada na fé, ao contrário. Quem praticar estas coisas, por elas viverá. Amém? Eu quero meditar em 3 pontos, nesses versículos 10, 11 e 12, juntamente com vocês. E eu quero fazer uma observação, antes de começar a exposição. Esse tipo de maldição aqui que vai ser tratado hoje, gente, até o diabo estremece. Então é pesado, né? Se hoje em dia por aí estão atribuindo todo tipo de maldição a ele, né? Essa aqui, como diz o Nacélio, até o rabudo estremece. Ok? Vamos prosseguir. Primeiro eu quero pensar juntamente com você, por que esses versículos 10, 11 e 12 têm a ver conosco? Por que esse versículo 10, 11 e 12 tem a ver comigo se o texto fala da lei dos judeus? Por quê? 2 respostas. A primeira é que os destinatários dessa carta não eram judeus. E Paulo está tratando desses versículos com eles. Ok? Aqui está a primeira resposta. Eles estavam tentando viver pelas suas próprias obras. Eles queriam se justificar diante de Deus pelas suas próprias obras. As obras que Paulo fala da lei. E em segundo lugar, por que esse texto, esses versículos devem fazer sentido para mim, se está se tratando aqui de lei dos judeus? Porque o mesmo Paulo, o mesmo apóstolo, em Romanos capítulo 2, versículos 14 e 15, ele vai falar que Deus gravou essa lei no coração dos homens, no coração de todos os homens. E quem dá testemunho dessa lei gravada no coração dos homens, sabe quem é? É a sua consciência. É a própria consciência, que ora nos acusa e ora nos defende. Então caiu para nós. Caiu para mim, caiu para você. Quando não existia lei ainda escrita, por assim dizer, formalizada, talhada em pedras, que foi lá com Moisés, quando não existia, antes de Moisés, o Caim ficou pouco preocupado quando ele matou seu irmão. Não ficou? Quem disse para ele a lei não matarás, se não existia lei? Está aqui a resposta, eu acabei de dar. Deus imprimiu no coração dos homens. Quem disse para José, antes da lei,
que adulterar, que ter relação sexual ilícita era errado. Né? Quem disse para Jacó que mentir era errado? Então está aí a prova. Né? Cai para mim, cai para você. Certo? Amém? Segundo, qual é a maldição das maldições? Qual é a maldição das maldições? O texto fala, se você atentou aí nessa leitura, que quem quebrar a lei, e nós já vimos que a lei está impressa em nossos corações e a nossa consciência nos dá testemunho disso, amém? Não é verdade? O texto fala que quem quebrar a lei, quem quebrar um mandamento ou ordem de Deus, está debaixo de maldição. E o que significa a quebra da lei? O que significa a quebra de um mandamento ou ordem expressa de Deus? Alguém pode arriscar? O que configura a quebra da lei? O que configura o descumprimento de um mandamento do Senhor direto, expresso? Eu vou chamar de pecado. Concorda? Amém? Pois é. A maldição das maldições é a consequência da quebra do mandamento de Deus. É a consequência da desobediência à lei de Deus. Essa maldição das maldições, ela é descrita na Bíblia, na própria Sagrada Escritura, como morte eterna, ou, se você preferir, segunda morte. Apocalipse capítulo 2, versículo 11 fala sobre isso. Capítulo 20, versículo 6 fala sobre isso. Versículo 14 ainda do capítulo 20. Capítulo 21 de Apocalipse ainda, versículo 18. Essa morte eterna é a separação definitiva do homem para com Deus. Essa morte eterna é o endereço do condenado por Deus no dia do juízo. E o nome do endereço não é legal, é inferno, lago de fogo, enfim, Tártaro, como você quiser chamar. É a punição eterna. Essa é a maldição das maldições. E Jesus ensinou em Mateus capítulo 10, versículo 28, não precisa abrir lá. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Essa é a maldição das maldições. Essa aí, até o diabo estremece. Em Tiago capítulo 2, versículo 19, lá vai dizer que o diabo crê em Deus. E crer em Deus necessariamente implica que ele um dia vai fazer justiça. Que ele um dia vai reclamar os atos de cada ser humano contra o seu santo e reto
mandamento. Essa é a maldição das maldições. Essa até, né, Nacélio, o rabudo estremece. Só em ele pensar que existe Deus, ele já estremece, porque ele sabe que chegará esse dia. Amém? Essa é a maldição das maldições. Está ficando tenebroso o negócio, né? A tendência é piorar. Ok? A tendência é piorar. Mas aí você me diz: oh, glória a Deus, Flávio, aleluia, o justo viverá pela fé. Está aí dizendo no texto, essa vida do justo pela fé nada tem a ver com uma vida repleta de atos rigidamente obedientes para com Deus. Essa vida do justo pela fé nada tem a ver com essa vida rigidamente, sabe, rigidamente obediente. Por quê? Porque isso pode desembocar num legalismo. Eu jejuei hoje 30 vezes. Ninguém pode falar nada de mim. Ora, até assim, hoje eu fiz minha parte, Deus. Então essa vida justa pela fé nada tem a ver com isso, porque pode desembocar no legalismo. Daí você pode me perguntar, se você for um leitor assíduo das Sagradas Escrituras, e Tiago 2,17? Está enganado, Flávio, você. E Tiago 2,17, sabe o que diz lá? A fé sem obras é morta. E aí, Flávio? Te peguei. Bem, a resposta é a seguinte: em nenhum momento, Tiago, na sua carta, diz que essa fé resultará em justificação para com Deus. Em nenhum momento ele vai afirmar isso. Já Paulo, em Romanos capítulo 3, versículo 21 ao 26, vamos abrir lá. Não desmarque Gálatas. Romanos capítulo 3, versículos 21 até o versículo 26. Já o apóstolo Paulo vai falar o seguinte: você que achou, acompanhe. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou sua justiça, a fim de ser o justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Volte para Gálatas. É Deus quem justifica o ser humano. É Deus quem torna o ser humano justo, parte dele. Não parte das obras de ninguém. Eu sei que eu estou correndo risco. Mas olhe, meu irmão,
eu assumo a responsabilidade. Você pode ficar do corpo do Raul Seixas de tanto jejuar. Se você depender disso para ser justificado, você morre. Você pode ficar com o joelho preto de tanto calo, de tanto orar. Se você achar que está dependendo disso para ser justo diante de Deus, não. É Deus quem justifica. É Deus quem faz o homem justo. E o texto que nós lemos disse: por meio de Jesus. Por meio de Jesus. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9 fala que pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. E diz ainda o versículo 10 desse Efésios capítulo 2, que Deus, Ele nos deu toda a condição para praticarmos boas obras. Foi Deus quem nos deu, porque o texto lá fala, o versículo 10, que Deus preparou de antemão obras, boas obras, para que nelas nós andássemos ou praticássemos. Então, Tiago não estava contra Paulo e Paulo não estava contra Tiago. Se eu pudesse unir os dois pensamentos agora, eu diria que os dois juntos estão falando assim: eu faço boas obras com minha fé, porque Deus antes me deu condições para fazer. E ainda, a maior consequência de que eu estou vivo em Cristo Jesus, de que eu nasci de novo, de que eu fui regenerado por Cristo Jesus, é que eu faço boas obras. Está vendo? Aqui está a salvação no meio. Eu não faço boas obras para alcançá-lo. Eu fui regenerado. Eu nasci de novo. Eu fui justificado por Cristo Jesus. E por isso eu faço boas obras. Amém? Amém. Portanto, é dessa forma que o justo viverá pela fé. Vou complicar mais um pouquinho o negócio. Tá bom? Quero lhe fazer uma pergunta. A quem é direcionada a maldição das maldições? Para quem? Se vocês quiserem apontar para mim, eu estou recebendo. A maldição das maldições é direcionada para quem quebrou a lei de Deus. Ou seja, para quem é pecador. E quem é pecador? Hã? Lembra que eu disse que Deus imprimiu a lei no coração dos homens e quem dá testemunho dessa lei é a consciência, que ora nos acusa e ora nos defende. Romanos capítulo 2, versículo 14 e 15. Lembra disso? Quero lhe fazer uma pergunta. A sua consciência já lhe pegou alguma vez? Então, para quem é direcionada a maldição das maldições? Hein? É duro de sair para mim, né? Mas é para nós. Romanos capítulo 3, versículo 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos capítulo 5, versículo 12. Por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte.
a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Vou complicar um pouco mais. Se todos nós somos pecadores, quem é justo? Por favor, se você estiver no meio desse povo aqui, levante sua mão. Quem é justo? Isaías capítulo 64, versículo 6, vai piorar o quadro. Todos os nossos atos de justiça não passam de trapos da imundícia para Deus. Essa é a situação, meu irmão. Quem recebeu a maldição das maldições? O destino de ser separado eternamente de Deus para um lugar onde é a exata expressão da ira e justiça de Deus contra o pecado. Quem? Todos. Absolutamente todos. Todos nós. Amém? Acabou o versículo 10, 11 e 12. Está na hora do refrigério para a alma. Versículo de número 13. Leia juntamente comigo. Por favor, me deem água. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Oh, meu irmão, está aí a resposta para as perguntas deixadas. Obrigado, meu irmão. Está aí a resposta para as perguntas deixadas naquela primeira parte. A cruz. A cruz de Cristo Jesus. A cruz é suficiente, meus irmãos. A cruz é poderosa. Aquele ato lá na cruz não foi só para meramente nos dar o exemplo, como querem insistir alguns. Da cruz surgiu esperança. Da cruz surgiu vida. Da cruz surgiu libertação. E é o que nós vamos ver aqui hoje. Quero meditar em apenas duas coisas nesse versículo de número 13. E o primeiro é o resgate da maldição. Logo no início do versículo 13, fala que Cristo nos redimiu. Em algumas versões está falando nos resgatou. A linguagem aqui, meus irmãos, é comercial. Linguagem de comércio. Mais precisamente, comércio de escravos. E essa linguagem de comércio, de compra e venda de escravos, ela é devidamente apropriada para a situação. Devidamente apropriada. Porque em Romanos,
capítulo 6, versículo 20, diz o seguinte: que nós somos escravos do pecado. Que nós somos escravos do pecado. A maldição das maldições, além dela, dá esse medo, esse pavor, esse desespero, essa condenação de perecer eternamente longe de Deus, lá no inferno, como se não bastasse, ainda aqui nesse mundo, aguardando esse dia. Não é mil maravilhas, é aguardando como escravo. Então essa linguagem, ela é apropriada. E posto que um escravo era às vezes resgatado por alguém, para que depois desse resgate ele pudesse ser alforriado, a linguagem também cabe apropriadamente para a situação, porque nós estamos falando aqui de libertação, meus irmãos. Nós estamos nos referindo aqui à libertação aplicada à cruz de Cristo Jesus. Ele nos libertou. Ou a possibilidade de libertação é somente lá na cruz de Cristo Jesus, lá naquele ato. Já vou adiantando aqui uma aplicação. Você pode ir para encontro com Deus, quebrar maldição hereditária quando você quiser, mas não vai quebrar, porque só a cruz quebra. Porque só a cruz de Cristo Jesus quebra. Só nele é que há libertação. Libertação de quê? Da boca do sapo, do voodoo, de uma simpatia. Não, meu irmão. Da maldição das maldições. Lembra? Daquela que o diabo até corre. É libertação disso. Resgate disso. Que dirá das outras coisas? Amém? Uma segunda coisa que eu gostaria de meditar com vocês nesse versículo de número 13 é o que ou com o que Cristo pagou para resgatar homens e mulheres da maldição das maldições. Com que ele pagou? Esse aqui, meu irmão e minha irmã, é o ápice da situação. É o cume da montanha. Porque Cristo Jesus, ele não usou ouro do mundo vindouro. Ele não usou cristal do mundo vindouro, né? Ruas de ouro e que? Cristal. Ele não usou isso, não. Cristo Jesus não utilizou anjo para pagar o resgate. E muito menos fez outro ser humano do pó da terra sem pecado. Ele não fez isso. Sabe o que foi que ele fez? Ele não delegou a ninguém essa missão. Ele mesmo, Deus mesmo, encarnou e veio resolver a situação. O próprio Deus encarnou, se inferiorizou, se humilhou, que aqui é uma humilhação para ele. Ah, mas tem shopping, balela.
Ah, mas tem 7 maravilhas. Que nada. Ele é o soberano sobre tudo e todas as coisas. Glória a Deus. Ele é o Criador de todas as coisas. É nele que está a razão de ser de todas as coisas. Deus não pode ser servido por mãos humanas. E não há tempo nenhum que ser humano nenhum possa fazer, que possa detê-lo, que possa acomodá-lo. Ele mesmo encarnou. Ele mesmo se inferiorizou para resgatar esse ser humano da maldição das maldições. E o ponto se agrava mais porque foi substituição. Quem era que era para receber a maldição das maldições? Nós. Olha só. Deus meu, por que me desamparaste? Olha os brados do Senhor Jesus na cruz. Olha as palavras dele no Getsêmani, quando disse: se possível, passa de mim este cálice. Preste atenção. Cristo tomou o cálice da maldição das maldições. Uma coisa que nunca havia acontecido, nem na eternidade, nem aqui nesse espaço-tempo, aconteceu. Cristo ficou separado do Pai e do Espírito Santo por um breve momento. Gente, o preço foi tão alto, o preço foi tão grande, que mexeu com o ser de Deus. Que mexeu com o ser de Deus. E então, o resultado não poderia ser outro: libertação. Libertação. Somente através de Cristo Jesus na cruz. Somente através dos atos dele lá na cruz é que podemos ser libertos da maldição das maldições. Amém, meu querido? Amém. Para concluir, se Cristo nos libertou da maldição das maldições, o que é, meu irmão? O que é, minha irmã? Que é das outras maldições? Todas elas caem diante da cruz. Todas elas caem diante da cruz. Maldição alguma não é e nunca será para a cruz de Cristo Jesus. O poder do Evangelho é superior infinitamente a qualquer maldição. Era isso que Paulo queria que eles entendessem, ou pelo menos uma das coisas que Paulo queria que eles, os Gálatas, entendessem nesse capítulo 3. Meu irmão, atitude, obra, justiça própria, nada disso liberta. Nada disso liberta da maldição das maldições. Somente Cristo Jesus. Somente Cristo Jesus. Mas para isso, meu querido, mas para isso, minha querida, você precisa se ver assim.
Você precisa se enxergar, desculpa, mas é a verdade, amaldiçoado. Você precisa se ver como pecador, como pecadora, como alguém que aborrece a Deus, como alguém que quebra, que todos os dias vai contra a vontade de Deus. Você precisa se enxergar assim. Olha, meu irmão, você que nos visita hoje, não existe essa mais para frente. Ou eu vou quando eu sentir que é a hora. Você nunca vai sentir. A hora é agora. Arrependa-se dos seus pecados. Ato nenhum seu, meu, de ninguém que não seja a cruz de Cristo Jesus pode livrar das maldições. Somente aquele sacrifício. E pense no sacrifício para mexer com o ser de Deus, para o Criador do universo começar na sua encarnação, gente, numa manjedoura. Aquele que disse, haja luz e houve luz. Aquele que disse, haja cardumes no mar, e assim foi. Ficar numa manjedoura. Aquele que soprou o fôlego de vida, ser cuspido, apanhar, ser pregado numa cruz. O preço foi alto. O preço foi alto. É somente por esse preço. Nada que nós possamos fazer vai chegar a esse nível. Para você ter uma ideia, só Deus poderia pagar para Ele mesmo. E Ele pagou, Ele encarnou, Ele viveu uma vida obediente, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Hoje é o dia para você se arrepender dos seus pecados e correr para os pés da cruz. Não é amanhã, não é depois. Esses dias, preste atenção, eu estava olhando no Facebook e eu vi lá uma cena de um filme que era cristãos e mais cristãos sendo jogados no Coliseu Romano e feras prestes a destroçarem eles. Mas ali para eles nada importava, porque eles eram libertos, porque eles eram livres verdadeiramente. E não importava aqueles leões, não importava nada, aquele Coliseu ali não prendia eles. E sabe o que foi que eles fizeram? Eles se ajoelharam e cantaram em honra e glória a Deus. Foi isso que eles fizeram. E só, gente, somente a cruz de Cristo Jesus é que pode oferecer uma condição assim, de crise financeira não abater, de doença não abater, terremoto não abater, peste não abater, nada. Porque o principal, Ele já nos livrou, a maldição das maldições. E hoje é o dia, para você que não tem um compromisso com Cristo Jesus, olha, não demora, a oferta ainda está. A Bíblia diz, buscai o Senhor enquanto
Você pode achar, hoje é o dia. Que Deus em Cristo nos abençoe. Amém.